Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 64, na qual nós vamos falar sobre a função logarítmica. Na videoaula 62, nós definimos duas funções trigonométricas, seno e cosseno. Agora nessa mesma iniciativa de começar a definir funções que a gente até já conhece, até já usou na vida, mas agora definindo elas de forma mais analítica, com propriedades mais próximas do cálculo, vamos definir a função logarítmica. Estamos sem nada para fazer mesmo, né? Bora lá! Pessoal, como é que a gente define a função logarítmica? A partir de alguma ferramenta, de alguma estrutura do cálculo, da análise que nos seja mais interessante aqui. Vamos definir a partir do conceito de integral. Vamos definir a função logarítmica como sendo uma função definida no conjunto dos reais positivos e contra domínio nos reais da seguinte forma. Chamamos de log de x a integral de 1 até x da função 1 sobre t. Vejam que a variável da função, ela está aparecendo aqui em cima do integrando, tá vendo? Ela aparece aqui, não tem nada a ver com a função aqui dentro. A função é 1 sobre t. A função, você conhece a função sobre t. A função sobre t é a inversa de t, é essa daqui. Se eu pensar na parte positiva e negativa. Então, nós estamos olhando, claro, para a função sobre t apenas na parte positiva, que é o que nos interessa mais aqui. Mas olhando para a integração entre o ponto 1 e qualquer que seja o x, seja maior do que 0 ou menor do que 0, nós só estamos interessados no x do 0 para frente, não, o 0 não faz sentido para a gente aqui, né? Pessoal, e essa função é que nós chamamos de função logarítmica, e o valor log de x nós chamamos de logaritmo de x. Na verdade, você vai perceber que esse daí é o logaritmo neperiano. É o que nós usualmente na escola denotamos por ln de x, está escrito aqui, ln de x. Geralmente na escola a gente aprende a denotar logaritmo, então a gente usa no cálculo o logaritmo como sendo o logaritmo na base 10. Aqui na verdade seria o logaritmo na base e, o ln, mas eu vou seguir essa notação aqui neste curso daqui em diante, tá? Quando eu falar de log nesse sentido aqui, estou falando na verdade do logaritmo neperiano, ok? Primeira coisa que nós podemos observar em tantas propriedades é que o logaritmo no 1 é 0. Vou até colocar aqui a expressão, que nós vamos usar ela com bastante frequência. Log de x é do 1 até o x, a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Bom, primeira coisa que você pode perceber é que se você calcular essa função no 1, então vai do 1 a 1. Quando você integra do 1 a 1, você integra de um ponto nele mesmo, não tem como não dar 0. Dá 0, né? Então o logaritmo de 1 é com certeza 0. Outra coisa, se você calcular o log de um número entre 0 e 1, então você pega um número menor do que 1 e maior do que 0. O logaritmo dele fica sendo essa expressão, só que acontece que o x é um número menor que 1. E quando o número é menor do que 1, eu posso pensar em inverter, inclusive, essa integral de x até 1. E assim faz mais sentido porque nós estamos integrando na ordem correta do intervalo, né? Do x para o y. E como 1 sobre t é uma função positiva, isso aqui é positivo, com o menos na frente, então isso aqui tudo fica negativo de fato. Agora, se o x for maior do que 1, então essa ordem de integração está respeitando o intervalo, a função sobre t é positiva, então isso aqui tudo tem que ser com certeza maior do que 0. Além disso, a função log de x ela é uma função crescente. Como é que a gente mostra que log de x é uma função crescente? Bom, para mostrar que uma função é crescente, nós temos que pegar dois pontos do domínio, então seja x e y dois pontos do domínio, vamos assumir que um é menor do que o outro, e vamos mostrar então, nós temos que concluir que o log de x é menor do que o log de y, ok? Vamos ver se isso acontece. Bom, primeiro então, vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui para ser um pouco mais objetivo. Primeiro vamos ver o que nós queremos mostrar, que o log de x é menor do que o log de y. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a diferença entre log de x e log de y. Quando a gente faz isso, nós obtemos o seguinte, vamos fazer a igualdade aqui embaixo. Por definição, isso é de 1 até x de 1 sobre t dt, menos integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Claro? Bom, menos de 1 até y aqui, claro, né? Agora, isso daqui nos mostra, vamos lá, que isso aqui, esse menos aqui pode virar um mais. Esse menos aí pode virar um mais. Na verdade, deixa eu fazer o passo direto aqui, isso vira um mais. Esse y desce, então, para que isso vire um mais, nós temos que trocar a ordem de integração.
era de 1 até y, mas eu troquei o sinal e posso trocar o sinal de integração, não é? E aí quando nós fazemos isso aqui, ó, de 1 até x, mais de y, de 1 sobre t, depois de y até 1, de 1 sobre t, quando nós fazemos isso, você pode perceber claramente que estamos indo do 1 até x, do y até o 1, então tem alguma coisa aqui sobrando. Nós podemos perceber que há um buraco entre o x e o y, nos permite então dizer que isso aqui é do y até o x. Professor, não entendi. Isso aqui me dá a integral, mas está faltando um pedaço. Se você fizer essa soma aqui, você vai perceber que isso aqui está faltando um pedacinho que é do y até o x para que isso aqui dê a integral toda, de 1 até 1, basicamente. Né? Tá faltando esse buraquinho, por isso que aqui esse buraquinho ficaria um negativo, basicamente. Isso aqui daria 0, tá? Enfim, dá uma pensada aí com os argumentos que você conhece do cálculo e mesmo da integração que nós fizemos para entender por que isso aqui acontece. Mas acontece que o x é menor do que o y, então posso inverter essa integração de y até x para ficar na ordem natural do intervalo, de x até y. E assim sendo, isso aqui é um número positivo, com esse menos, isso aqui fica sendo um valor negativo. Ora, o que nós demonstramos? Que log de x menos log de y é negativo, que log de x, portanto, é menor do que log de y. Sempre que o x for menor do que y, log de x é menor do que log de y. Isso significa que a função é decrescente. Aliás, desculpa, que a função é crescente. Crescente. Está preservando a desigualdade. Outra coisa, o log é derivável. Por que o log é derivável? Porque eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Pessoal, esta função aqui está definida em função da integral, né? Em função da integral. Então, eu posso derivar dos dois lados. E quando eu derivo dos dois lados, então eu obtenho a derivada do logaritmo, como sendo esta função que está aqui dentro, mas calculada em x, 1 sobre x. Exatamente o que está aparecendo aqui. Teorema fundamental do cálculo aí. Consequentemente, toda função derivável é contínua, o log é contínuo. Outra propriedade bacana que você pode demonstrar é que o log do produto é a soma dos logs. A gente já sabe disso desde que estuda logaritmo, né? Mas aqui nós podemos, o que eu apaguei, né? Nós podemos demonstrar isso com as ferramentas da forma como nós definimos aqui. Então deixa eu definir de novo, acabei de apagar, né? Não precisava. Log de x é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Bom, vamos demonstrar isso aí usando uma técnica parecida com que nós usamos algumas videoaulas anteriores para demonstrar igualdades envolvendo funções trigonométricas. Vamos definir o seguinte, vamos fixar y um número positivo. Eu quero mostrar que log de xy é igual a log de x mais log de y. Vamos supor que o y é um número positivo fixado. E vamos mostrar que isso aí vale para qualquer x. Vamos definir uma nova função que aqui eu vou chamar de g de t, como sendo o logaritmo do produto de t por y, ok? Então, log de t, isso aqui para qualquer t positivo na reta, ok? Quando nós fazemos isso, nós podemos pensar em derivar essa expressão. Derivada de t é a derivada do logaritmo calculado em ty. A derivada do logaritmo é 1 sobre ty, mas tem a regra da cadeia. Eu tenho que derivar aqui dentro em t, isso aqui fica y. Cancela y com y, isso fica 1 sobre t. Então, quer dizer que a derivada de g é 1 sobre t. E se eu integrar dos dois lados, se eu chegar aqui então e pegar, já que isso é igual, uma coisa é igual a outra, eu posso integrar dos dois lados em t, e aí eu fico assim, olha, integral de g', integral da derivada é a própria função, né? Só que eu estou, e ali também, só que eu vou integrar, pessoal, em relação a x aqui em cima. E aí isso aqui vai fazer com que saia não g de t, mas g de x. Ok? Isso aqui vai ser, isso tudo é resultado do teorema fundamental do cálculo, né, pessoal? E aqui integrar isso aqui de 1, vamos deixar claro aqui, estou integrando de 1 até x essa derivada, vai sair o g de x, integral da derivada cancela, fica isso mais calculado no x. Aqui a mesma coisa, integral de 1 sobre t é aquela que nós conhecemos pela definição de log de x. É isso aqui, só que eventualmente pode ter uma constante. O teorema fundamental do cálculo me fala que eu posso integrar isso aqui, mas pode sobrar uma constante.
Então, a única coisa que eu preciso descobrir é qual é essa constante aqui. Ok? Bom, aí você pode pensar assim, bom, vamos calcular então um valor específico. Vamos calcular o g de 1. O g de 1 é igual a log de 1. E o log de 1 nós provamos lá na propriedade 1, que é 0, mais a constante. Então, a constante é exatamente o valor do g de 1. E o g de 1 é o log de y. Porque você troca o t por 1 lá em cima, isso é o log de y. Moral da história, nós acabamos de descobrir que g de x, o que é g de x? G de x é log de xy, não é? E que isso aqui é log de x mais k, mas então isso aqui é log de x mais a constante. Mas quanto vale a constante? Log de y. Olha que bacaninha. O log do produto é a soma dos logs, como a gente queria demonstrar. Perfeito, né, pessoal? Muito bacaninha, né? Oitava propriedade. O log da potência enésima do x é n log de x para qualquer n natural. Isso é consequência imediata da propriedade 7, porque x elevado a n é x vezes x vezes x, você vai aplicar n vezes a propriedade de cima e vai chegar a essa conclusão. Outra coisa, por conta desta definição, você consegue perceber claramente que se você fizer o x tender a infinito, a área da função 1 sobre t, a área abaixo do gráfico da 1 sobre t vai tender a infinito, vai dar infinito. E se você fizer o x tender a zero, também vai dar negativo, só que vai dar menos. Aliás, também vai dar infinito, mas vai dar negativo. O limite do log de x, quando o x tende a infinito, é infinito. E o log de x, quando o x tende a zero, porque vai do zero até o infinito, né? No zero ele vai tender a menos infinito. Isso já nos mostra, isso aqui nos dá uma ideia, é o seguinte, que o logaritmo, quando você vai muito para lá, quando você vai muito à direita na reta, você está indo para o infinito por cima. Quando você está indo muito à esquerda, mas se aproximando do zero, você já está no menos infinito. Isso nos mostra que a função logarítmica é sobrejetora. E mais ainda, você pode mostrar que ela é uma função injetora. Como é que você mostra que a função logarítmica ela é injetora? Vamos ver. Log de x é uma função injetora. Por quê? Porque vamos assumir, como é usual para a gente demonstrar que uma função é injetora, assuma que hajam dois valores x e y tais que o logaritmo seja igual nesses dois pontos. Log de x significa igual a log de y, ou seja, a integral de 1 até x de 1 sobre t dt é igual à integral de 1 até y de 1 sobre t dt, ok? E aí, com isso, você pode mostrar que traz isso aqui para cá, vem negativo. Eu posso trocar a ordem do integrando, então vai de y até 1. Enfim, você pode mostrar, pode chegar aqui nessa expressão e concluir, então, que de y até x 1 sobre t dt, similar com o que eu já fiz, com o que eu deixei no ar em algumas propriedades para trás, isso é zero. Ora, o 1 sobre t é uma função positiva. De y até x dando zero, eu só posso concluir que x é igual a y. Se a função é igual em dois pontos, é porque esses pontos são iguais, portanto a função é injetora. Ora, a função é sobrejetora e também injetora, ela é, portanto, bijetora. Monte de propriedade bacana aí envolvendo o logaritmo, né, pessoal? Seguindo mais um pouquinho, agora nós podemos pensar um pouquinho se, apesar de eu estar definindo o logaritmo em relação à sua, através de uma integral, eu poderia pensar se o logaritmo é ou não uma função analítica, se tem uma expressão em termos de série que me permite escrever o logaritmo. Bom, como o logaritmo de x é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt para qualquer x positivo, então, pessoal, eu posso pensar o seguinte. Posso fazer uma mudança de variável? Ó, o log de x é igual a isso aqui, né? E se for o log de... Vou fazer uma pequena mudança que vai ser importante aqui pra gente, para facilitar um pouco o entendimento. O log de 1 mais x, então, é o log de 1 até 1 mais x de 1 sobre t dt. Claro?
De novo, vejam que a dependência do 1 sobre t é que nos diz que esse logaritmo, na verdade, é o logaritmo neperiano, né? Bom, essa expressão, dada essa expressão, né? Dada essa expressão, posso pensar assim, integral de 1 até 1 mais x. Vou mudar alguma coisa. Vou chamar este t de u mais 1. Sendo assim, fazendo essa mudança de variável, como a derivada de u com relação a t é 1, então acaba apenas trocando. Fica 1 sobre u mais 1 du. Mas o que vai mudar mesmo vai ser esses intervalos aqui. Eles eram 1, agora vai começar então do 0, porque eu subtrai 1. E aqui era do 1 mais x, subtrai 1, vai começar do x. Sendo assim, pessoal, log de 1 mais x é a integral de 0 até x de u mais 1 du. Nada me impede de trocar esse u de volta por t, né? Não faz diferença nenhuma. A letra que está aparecendo aqui posso chamar de t. Portanto, log de 1 mais x é a integral de 0 até x de 1 sobre 1 mais t dt. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa expressão 1 sobre 1 mais t é uma expressão analítica. Nós conhecemos uma série para representar isso aqui. Qual é a série que pode representar o 1 sobre 1 mais t? A partir de alguma coisa que nós fizemos em algumas aulas anteriores, você pode perceber que isso aqui pode ser representado pela série menos 1 elevado a n, x elevado a n. Tá certo? É possível mostrar isso aqui. Nós mostramos em alguma aula anterior, em algum exemplo, que 1 sobre 1 menos t era igual a isso aqui sem o menos 1. Mas se você trocar o sinal... vou usar t, né? Se você trocar o t por menos t, você aparece com esse menos 1 elevado a n aqui. Sendo assim, pessoal, logaritmo de 1 mais x, nós acabamos de mostrar que o logaritmo de 1 mais x, ele é igual à integral de 0 até x de 1 sobre 1 mais t dt. Ou seja, a integral disso aqui. Mas a integral disso aqui é então a integral disso aqui. E a integral pode ser feita termo a termo. A integral de menos 1 elevado a n, t elevado a n, só vai mexer mesmo no t elevado a n, dá uma ajeitadinha aqui nos sinais aqui e tal, você vai chegar à conclusão de que o log de 1 mais x é, na verdade, a integral disso aqui, t elevado a n sobre n, enfim, você dá uma ajeitada apenas aqui no sinal, você chega à conclusão que log de 1 mais x é a série do n de 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, xn. Dá uma pensadinha aqui só para concluir essas questões aqui sobre por que apareceu n mais 1 aqui e não n, ok? E nós sabemos que esta série ela é analítica, mas não em todo ponto. Essa série é analítica do menos 1 a 1, com exceção do menos 1, porque no menos 1 isso aqui não está bem definido. Sendo assim, essa função como é analítica apenas com raio de convergência 1 e além disso no 1 ela está bem definida, enfim, essa expressão essa expressão do log de 1 mais x vale para qualquer x entre menos 1 e 1, com exceção do menos 1. Ok? Em particular, pessoal, se eu colocar o x igual a 1 nessa expressão, olha que bacana, eu tenho uma expressão para o ln de 2, para o logaritmo neperiano de 2, bem bacaninha, né? 1 menos meio mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto. Então essa expressão, que é até uma expressão bonitinha para a gente brincar, né? Quanto dá? 1 menos meio mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto. Probleminha bacana para a gente colocar para as crianças aí, né? E aí quando a gente faz isso, a gente chega à conclusão, segundo que nós estamos discutindo, que isso é na verdade o logaritmo neperiano de 2. Por conta dessa discussão aqui toda que nós fizemos. Legal, né, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Bons estudos e até a próxima videoaula.